Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje o nosso assunto é sobre gerenciamento de configurações. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre todos os níveis ou alguns dos níveis de configurações que nós temos nas nossas aplicações, como lidar com elas, quais são as ferramentas que podem nos ajudar nessa tarefa e vamos bater um papo sobre isso. Eu sou André Seco e hoje eu não parametrizei minha piada. Boa. Muito boa, muito boa. E aí pessoal, Everton Jordan aqui, e meu banco de dados está configurado num XML, num arquivo descriptografado no meu Windows. Caraca. Boas práticas, boas práticas. Ô pessoal, voltei, eu tava desconfigurado. Boa. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e eu estou precisando que vocês me passem a connection string que está no arquivo de produção. E está versionado no Git? Sim, está versionado no Git e está usando o SA, o sysadmin, o que é mais importante, para ter acesso. Show. Boa. Muito bem, pessoal. Então, vamos abordar hoje a questão de gerenciamento de configurações nas aplicações. A gente sabe aí que é um tema assim que vem muito à tona quando a gente está trabalhando com aplicações de diversos tipos, seja ela web, né, o que é mais comum hoje em dia, mas sempre vem aquela dúvida, como que eu devo parametrizar, até que ponto eu devo parametrizar a minha aplicação para que ela fique o mais flexível, o mais dinâmica possível, né? Eu não precise ficar recompilando sempre meu código, colocando informações hard-coded na nossa aplicação, configurações fixadas no código, que não é uma boa prática, né? Então sempre vem essa dúvida, como a gente faz para gerar essas configurações, parametrizar isso e ter esse gerenciamento que seja fácil de alterar, fácil de manusear no dia a dia e não gere muitas preocupações. Bom, para começar, eu acho que seria importante a gente falar de que ponto a gente pode partir para pensar, beleza, esse detalhe da nossa aplicação pode ser uma coisa fixa no código, ou a gente vai levar essa configuração para um arquivo de configuração, ou a gente vai pensar num modelo um pouquinho mais rebuscado para armazenar e gerenciar essas configurações. Qual que é o termômetro, na opinião de vocês, de saber, ok, essa configuração eu vou tratar dessa forma, ou eu vou pensar num modelo um pouquinho mais avançado para armazenar esse tipo de coisa? Acho que tem algumas coisas aí para considerar, né? Questão de segurança, né? Qual que é o nível de segurança que você precisa para manipular as configurações? Porque pegar aí alguma coisa na área financeira, num banco, numa corretora, a gente sabe que por conta de legislação, regulamentação, o pessoal é bastante rígido, né, com questão de privacidade, né? E isso acaba influenciando também, né? Poxa, tá lá num arquivo de configuração uma string, né, descriptografada, qualquer pessoa pode... Tá bom que não qualquer pessoa, mas alguém vai ter acesso àquilo e pode ser algo não muito bom. Isso me lembra a vez que o rapaz postou, acho que foi no Facebook, que ele tô com um problema na connection, tô com um problema no meu banco, tô com uma coisa. Ele postou a connection string no... Grupo de desenvolvimento web era um banco MySQL, né? Em menos de 3 minutos. Durou 20 segundos, cara. Sem brincadeira. Depois virou até um meme, né, cara? Um monte de grupo de tecnologia, os caras postando. E realmente foi um negócio, você via pela sequência dos comentários, em 20 segundos já tinha perdido os dados. Pois é. Nesse ponto, né, tem muita questão, né, do pessoal falar, vou guardar em um lugar a connection string, vou guardar em outro lugar, né, mas voltando um pouquinho antes, né, de a gente falar dessa parte de segurança, que a gente já sabe que a gente precisa salvar isso num lugar o mais seguro possível, né, e tentar não versionar isso, jogar num Git, por exemplo, que talvez uma configuração aí de produção fique visível para todos os devs, que talvez provavelmente não possam
ter acesso. Vocês acham que ainda hoje existe alguma justificativa para você colocar uma configuração fixada no código? Em que nível que vocês acham que isso ainda é admitido, ou em nenhum aspecto isso é benéfico? Eu vejo alguns cenários em que isso faz sentido sim, principalmente na criação de clients, tá? Mas aí depende de como você está planejando o rollout. Pensa que eu tenho que planejar um client para se conectar na minha API HTTP. E eu quero assegurar que aquele código ali, independente da configuração, do resto da configuração, mas especificamente a URL ou endpoint, eu não quero que seja outro. Eu não quero dar a possibilidade de alguém chamar um outro endpoint com o meu código para poder expor os dados e tal. O cara até pode resolver isso no DNS, fazer uma gambiarra no DNS para zoar isso, mas eu não quero o meu código deixando essa brecha. Mas aí também como você falou, um endpoint é até comum assim que você tenha serviços assim que, olha, não vai mudar, né? A possibilidade de ter uma alteração nisso é ínfima, né? Mas agora algo que envolva uma credencial de acesso, uma senha, eu acho que mesmo antigamente, né? E acontecia bem mais antigamente, é assim, dá para ser considerado como um erro de, parafraseando aí, né, amador remunerado, né, pelo amor de Deus, né. Sim, sem contar que talvez trazer isso pro seu cenário, né, trazer um secret pro seu cenário e ter que implementar a criptografia não faça sentido para você. E aí utilizar alguma ferramenta como gerenciador de configuração que já te entrega isso, ele já se preocupa com isso e resolve muito bem, faça muito mais sentido do que reinventar a roda, né. Se a gente tem um serviço que consegue suprir essa necessidade, a gente consegue utilizar super bem. Mas aí puxando para esse cenário de se faz sentido utilizar um arquivo de configuração com a string chumbada, eu acho que talvez para o cara que está com um legado gigante para manter e tem outras coisas para se preocupar, ainda possa fazer algum tipo de sentido. E aí ele vai ter que investir mais tempo e grana para colocar mais camadas de segurança que a aplicação dele não consiga resolver, né? Tipo, investir num EDR, alguma coisa nesse sentido na camada de segurança um pouco mais acima. É até bom que você falou de legado, né? Porque a gente vai comentar até de algumas soluções de segurança, algumas bem utilizadas no mercado, serviços em nuvem, mais adiante no podcast, mas há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhei num projeto que vai muito no conceito de key vault que existe hoje em dia, né? Mas nem se falava nisso na época, pelo menos que eu me recordo, né? Eu tenho boa memória ainda, eu acho. O que eu disse mesmo? mas enfim, tirando a piada, o que acontece? Na época, eu estava num projeto num banco, os caras fizeram justamente um trabalho desse tipo para centralizar pelo menos as configurações mais sensíveis, né? E eu lembro que aconteceu o seguinte, mesmo legado, e daí aconteceu do pessoal ser obrigado, o pessoal da segurança de informação falou, olha, mas essa versão tal, tem jeito, tem integração, você vai dar um jeito em mudar essa aplicação. Porque como o pessoal tinha uma área de auditoria forte, bem rigorosa, né? Um pouco por conta de ter sido comprado por um banco muito maior, né? O pessoal falou, ou vai ou racha, ou faz, não vai fazer, então a gente contrata contrata uma empresa e vai ser feito isso, né? E mesmo legado, só que aí é o que o Everton falou, né? Questão de analisar, mas para um lugar que é mais crítico, creio aí uma empresa grande, mesmo legado, eu acho que o pessoal não consegue usar desculpa, um legado, é difícil a gente mudar, por conta de tudo que está acontecendo hoje em dia, né? O dia que a gente está gravando isso daqui, né, vai estar saindo em breve, ao longo do ano de 2021, aconteceram vários casos assim, bizarros, né, de vazamento de dados, de problemas aí
com ataques, e é aquela situação, né? Alguma porta de entrada teve, né? E pode ser que um legado seja essa porta de entrada, né? Sim, até a gente está falando aqui de configurações, até o vazamento aí de uma connection string, alguma coisa sensível nesse exemplo mesmo, dessa forma, né? A gente tem que lembrar que configuração não é só configuração sensível. Qualquer tipo de estado que não seja operação do usuário, transiente pelo usuário, é um tipo de configuração em algum nível. Não necessariamente precisa ser de segurança, não necessariamente tem essa restrição de segurança ou é tão nocivo, mas tem configuração de diversas naturezas. Sim, exatamente, né? A gente tem aí configurações que partem de como a aplicação vai rodar, né? Como que ela vai se comportar desde o startup dela, vamos dizer assim, vai rodar com N instâncias, ou vai carregar um tipo de configuração ou outra, né? Para saber como que esse startup vai ser iniciado. Tem a configuração de usuário, né? Que aí a gente vai tratar um pouco mais para frente. Mas um ponto que eu queria trazer aqui assim, na minha cabeça, eu trato como se fossem escadas, níveis de como a gente pode tratar configurações. Queria ver a visão de vocês. Então a gente tem a configuração que eu puxei o tema aí no início, é uma configuração que é pré-fixada no código lá. O Luiz deu um bom exemplo aí do endpoint, quando você quer e deliberadamente você quer deixar fixo isso. Aí nós temos a opção, por exemplo, de trazer uma configuração para um arquivo de configuração. Trazendo para o mundo .NET, aí, que a gente trabalha bastante aqui, a gente tem, por exemplo, o app settings JSON lá numa aplicação ASP.NET Core. Até que ponto a gente pode trabalhar com arquivos antes de migrar para um serviço de gerenciamento de configurações? Em qual nível vocês acham que configurações em arquivo são uma boa para a aplicação? Se não for algo que envolva uma credencial, algo sensível, pode ser que quebre o galho, né? Mas em muitos casos você tem como sobrescrever a configuração que está no arquivo simplesmente definindo uma variável de ambiente, pegando aí o .NET Core, .NET 5, ASP.NET Core e assim por diante, né? Então isso já vem configurado implicitamente, né? Internamente ele faz essa configuração, né? No caso de uma console application, por exemplo, você teria que configurar na mão, né? Para sobrescrever o que viria de uma variável de ambiente por cima de um arquivo de configuração. Mas assim, tá muito fácil hoje, pelo menos para quem trabalha com .NET, né? Não com o .NET 4.7, o .NET Full, não usar arquivo de configuração e simplesmente depender de variável de ambiente. Mas você poderia, por exemplo, nesse arquivo de configuração, considerar que você já informa valores default, e se você precisar, ou você altera o arquivo, ou mesmo redefine o valor via variável de ambiente, né? Sim, e também eu vejo que esse cenário de utilizar arquivo, ele é muito útil até para quem tem aplicações mais comuns, assim. Você tem lá um monolito, por exemplo, é uma aplicação só, você não está escalando ela, é uma aplicação que atende um sistema de pequeno porte, e você precisa colocar, como o Renato falou, várias configurações dentro desse arquivo. E para você ter uma facilidade em alterar essas configurações, simplesmente você pode editar esse arquivo, alterar até mesmo ele em tempo de execução, né? Porque o ASP.NET, no caso, te permite fazer isso, de alterar, salvar esses dados e eles serem atualizados em tempo de execução na aplicação. Então, por exemplo, vocês podem até encontrar na documentação da Microsoft para trabalhar com feature flags, né? Ou também conhecido como feature toggle, né? Você está trabalhando, por exemplo, com uma funcionalidade ainda que está em teste, está liberando só em alguns cenários, em alguns ambientes do teu sistema. Você quer
configurar essa feature flag no próprio arquivo de configuração, lá o app settings JSON. Então você consegue fazer essa troca, né, esse chaveamento muito fácil através de um arquivo de configuração, sem ter uma complexidade de criar algum outro serviço que gerencie isso, né? Apesar que você pode, mas assim, um arquivo de configuração nesse sentido pode servir muito bem para você trabalhar com essa questão de feature flags também, desde que você não tenha muitos casos, por exemplo, assim, vou ter que fazer o deploy e escalar ele N vezes, né? Então, aí você já tem um cenário que começa a ficar um pouquinho mais complicado, que talvez um serviço seja mais útil para você. Mas acho que é um dos cenários aí que servem bem ao propósito de ter um arquivo de configuração. Quando eu olho para a configuração, como é que eu penso meu arquivo? Primeira coisa, eu penso para desenvolver. Então eu penso em deixar tudo mais estático possível para desenvolver. E aí eu vou tomando decisão do que precisa ser tá gerenciado por fora. E aí com a ASP.NET fica fácil para as variáveis de ambiente. Então, principalmente porque eu estou usando o Docker, geralmente com aplicações baseadas em containers, então fica fácil de lidar com containers e com configurações em variáveis de ambiente, seja com secrets no Kubernetes, que apesar de que aquilo ali é um base 64, então você até consegue ver o dado ali, mas ainda assim é mais simples de você tratar. E tem cenários exóticos em que, cara, você pensa em botar isso fora da aplicação. É interessante que você falou de secrets do Kubernetes, porque isso passa a ideia que é algo seguro, né, tal, segredo, mas é meramente uma string base 64, e você, via a linha de comando do Kubernetes, via kubectl, você recupera o valor. Né? Até no board padrão você já vai ver também. Sim, então não é um negócio assim que a gente possa falar, nossa, estou trabalhando com secret, estou seguro. Muito pelo contrário, né? É um quebra-galho. O ideal é você ter soluções de mercado para fazer isso e evitar que você, obviamente, quebre a cara. Sim, sim. Até porque quem tiver acesso ao console da máquina, cara, tem acesso a tudo. Olha que loucura. Principalmente na nuvem ou com containers, né? Isso. Esse ponto que o Luiz falou aí, quando você começa a evoluir um pouco mais e pensar a sua aplicação, por exemplo, será que eu preciso externalizar esse gerenciamento de configurações da minha aplicação? Eu não sei se faz tanto sentido fazer esse paralelo, mas, por exemplo, tem muitos casos onde o pessoal fala, quero colocar autenticação e autorização na minha aplicação. E daí tem lá a solução do ASP.NET Identity, por exemplo, onde você configura tudo dentro da tua aplicação, cria todo um modelo dentro da aplicação, vamos dizer assim, até que bem amarrado com a própria aplicação, gera um banco de dados, enfim. Ou você tem a opção de delegar esse processo de autenticação e autorização para um serviço externo que possa servir tanto aquela aplicação quanto uma gama de outras aplicações. Eu vejo que quando a gente tende a evoluir para um serviço que gerencia essas configurações, a gente tem esse tipo de benefício, onde a gente consegue, claro, estar fora do ambiente daquela aplicação e ter um nível de gerenciamento mais descentralizado, né? Eu acho que a grande sacada é você dar acesso a quem precisa ter acesso, dar visibilidade para quem precisa ter visibilidade, e dar flexibilidade para você não precisar fazer o redeploy da aplicação como um todo, não precisar criar um commit, fazer um build, implantar de novo, para que seja uma coisa mais enxuta, mais simples e com as garantias de acesso de cada um. Né? E eu acho que mais um ponto que dá para acrescentar em todas essas vantagens, né, seria a velocidade também no caso de resolver um problema, que tendo um local centralizado para alterar suas configurações, você teoricamente consegue resolver um problema muito mais rápido, que afeta N serviços, do que tendo que alterar arquivo de configuração por vias de script, enfim. Geralmente, quando você não tem isso, alguém muito proficiente em Bash ou em PowerShell vai ter que simplesmente desenvolver um script em 10 minutos. E assim, tem que atender 100% dos casos. Nós sabemos que consegue. Então, já
Por isso que eu tô careca, né, cara? Perdi os cabelos nessa, cara. Alguém passa mal no processo. Exato. Tá careca de saber. Nesse ponto, eu até estava pensando aqui, eu acho que a gente meio que faz uma troca, né? Em escolher por gastar um pouquinho mais de tempo, e eu não vou entrar aqui em detalhes de quanto tempo a mais você gasta para fazer isso, mas você dedica um esforço um pouquinho maior para deixar a sua aplicação pronta, ponto que se comunique com uma configuração, né? Quero poder habilitar ou desabilitar isso aqui, informar um dado ou informar outro através de uma configuração, né, que você tem que ter um cuidado a mais para tratar isso, ou você chumbar no código, né? Então, esse trato que você tem que ter no código em preparar isso para ser acionado, alterado por uma configuração, acho que vale muito a pena. E o exemplo que o Everton deu, que às vezes tem alguma coisa rodando em produção. Vamos supor, se está rodando uma versão lá do seu código com um novo algoritmo de classificação de itens no e-commerce, sugestionamento de itens, né, sugestão de novos produtos, enfim, né? E você colocou isso para funcionar, só que até o próprio conceito de feature toggle traz uma categoria que é os operational toggles, né? Quando você está fazendo esse teste de algo novo frente a um cenário que você só tem como testar aí no campo de batalha, mas você se prepara para que, caso aconteça alguma coisa, você tenha um mecanismo para virar a chave para o algoritmo anterior, né? Então você trabalha com esse operational toggles através de uma configuração e, no caso de um e-commerce, por exemplo, está testando algo lá, está analisando as métricas e vê que aquele novo algoritmo teve um comportamento inesperado e você precisa fazer uma manobra ali o mais rápido possível para não ter impacto, você simplesmente utiliza uma configuração aí que pode ser facilmente trocada e tudo voltar ao normal, como era antes. Então, existem níveis, eu acho, que essas configurações podem salvar as coisas que estão rodando em prod, né? Podem te ajudar na configuração do dia a dia, podem te ajudar na questão de desenvolvimento, né? Quando você está ainda preparando uma feature e quer habilitar ou não habilitar ela, quer deixar ela pronta para estar disponível para o usuário. Então acho que tem vários níveis aí. Um desses pontos que eu me lembrei foi esse operational toggles que o Everton comentou, que é um detalhe, né, que você precisa ter uma agilidade maior quando alguma coisa tem um comportamento inesperado. Dependendo do framework de injeção de dependência que você use, você tem o potencial de transformar alguns tipos de conexão em objetos remotos via configuração. Eu lembro de alguns projetos em que, inclusive, eu desenvolvia de um jeito e implantava de outro e estava tudo bem. Porque assim, quando você delega isso de uma forma em que você transforma, inclusive, a criação do objeto como uma configuração, você tem mais poder para poder para ser o mediador entre teu reclamante, né, teu chamador e o serviço. Você pode transformar ele é uma instância local, depois passa a ser dinâmico, passa a ser remoto tecnologia A, B ou C. E quando você está no cenário de produção que você precisa de performance, as coisas não estão funcionando como você esperava, e você fez uma implantação mais conservadora para depois ir para as mais agressivas, você precisa ter flexibilidade para resolver o problema rápido. Vocês comentaram sobre variáveis de ambiente e puxando para essa questão de containers também, né? Quando você trabalha com Docker e tudo mais. Vocês veem alguma vantagem de utilizar arquivo de configuração em containers? Se você quiser apontar algum problema aí que pode acontecer, e como trabalhar também com a questão de variável de ambiente em containers. Se você depender, por exemplo, de mudar configurações por ambiente e você não usa variável de ambiente com container, que é algo extremamente fácil, poxa, você vai criar build toda hora de imagem, não faz muito sentido. O ASP.NET ajuda muito a gente, porque ele começa vindo o pipeline de configuração dele. Ele não está usando o arquivo, você não está lendo o arquivo quando você usa o iConfiguration.
Ele tem um pipeline em memória, que o primeiro passo, cara, apselis.json, apselis.environment.json, variáveis de ambiente e, por fim, variáveis da linha de comando. Isso quer dizer que você pode, o que é mais estático está no arquivo, e o que é mais dinâmico está na variável de ambiente ou até como parâmetro da linha de comando. E você tem flexibilidade com isso. Então você consegue nos dois cenários, diversos cenários, ter uma configuração mais estática, que é aquela que você vai mudar pouco, e é uma connection string, credenciais de banco, você torna isso mais dinâmico e por aí vai. É um ponto bacana você lembrar que aquele iConfiguration que hoje é feito automaticamente, né, compilado automaticamente no ASP.NET Core, nas versões mais antigas isso era criado, vamos dizer assim, no próprio código lá no Program CS, né? Você tinha que injetar a dependência dele. Isso que a gente falou também, que o Luiz mencionou, né, de pipeline de configuração, a própria parte variável de ambiente, se você não ativasse, não acontecia nada. Hoje é padrão. Isso é incrível. Porque, assim, e aí tem um problema de quem faz o configuration na mão. Eu já vi alguns casos da galera reescrevendo isso aqui. Ela pega como é que é o nome da classe? Enfim, ela chama o create default builder, cria um próprio e bota só apselis.json. Isso quer dizer, qualquer pessoa que trabalha com ASP.NET consegue hoje em qualquer projeto, desde a versão 1, usar a variável de ambiente sobrescrevendo o conteúdo que originalmente até pode estar fisicamente no teu arquivo apselis.json. Mas quando você recria isso sem levar em consideração esses sources, porque você tem os sources de configuração. Então, se você não levar em consideração esses sources que são variável de ambiente, arquivo, command line e etc., você está criando uma aplicação que não funciona com o que a Microsoft entrega. Então ela é capada. Variável de ambiente serve para nada no iConfiguration, né? Exatamente, e é super útil, né? Sim. Quando você tem ambientes aí de staging, prod, enfim, né? Você precisa ir separando aí por ambiente mesmo. E isso é um dos pontos que a gente tem que tomar cuidado, né? Conforme o framework aí, o ASP.NET Core vai evoluindo, algumas coisas ficam subentendidas, né? E aí, às vezes, fica pro pessoal que está chegando agora, não pegou desde o início, algumas coisas ficam... beleza, isso aqui só funciona, né? Uhum. Mas é importante saber o porquê e como funciona, né? A gente está desde 2014, né? Desde quando nem chamava ASP.NET Core, né? Venex. Mudou tanto de nome que... Uma das coisas que a gente não pensa quando está desenvolvendo é que tudo aquilo que não é configuração, não é um estado ou configuração de fato, vai ser de alguma forma parâmetro. E toda vez que a gente pesa entregando parâmetros, a gente está aumentando a complexidade de quem chama nossas classes. Então pensa no seguinte cenário, serviço de envio de e-mail. Será que você precisa enviar, né, para quem envia e-mail, dizer quem é o serviço SMTP que você precisa enviar, quem é o usuário de conexão com SMTP e credencial? Se sua aplicação, se seu código está enviando esses parâmetros para uma chamada de um serviço que envia e-mail, o acoplamento existe porque ela precisa saber da existência desse tipo de informação. Isso poderia claramente ser um tipo de estado dentro do teu serviço, ou até uma configuração, um set de configuração que você consulte em algum lugar para pegar a versão mais recente. Então esse lance de configuração versus parâmetros é sobre essa diferenciação, trazendo a lembrança de que o que você transforma em parâmetro aumenta a complexidade. Porque muitas vezes você acaba inchando, né, inflando demais uma chamada para uma função. O Luiz deu o belo exemplo aí do e-mail, né? Passa o host do SMTP, passa a porta, passa o usuário, passa a senha, passa 1 milhão de coisas, sendo que está delegando essa responsabilidade para quem chamou, sendo que podia ser uma configuração, porque com a configuração você tem flexibilidade. Quando se implantar isso em um outro ambiente, por exemplo, de teste, simplesmente se muda a configuração e aquilo não está mais utilizando as credenciais de e-mail de prod, né? Agora você está utilizando alguma coisa de teste, algum servidor um pouco menor, né?
outro tipo de servidor SMTP para enviar esse e-mail. Então faz muito sentido, né? Coisas que a gente pode pensar no momento do desenvolvimento em deixar a cargo de configurações ou tornar isso um parâmetro de uma chamada, de uma função dentro do sistema, né? Bom, a gente falou de configuração aqui, então naquele modelo em que a sua aplicação vai ler uma fonte de dados onde tem essas configurações, né? Então, desde arquivo, desde uma variável de ambiente, enfim, onde ele faz o consumo dessa configuração. Como que a gente pode trabalhar nessa questão? Vou trazer 2 pontos aqui, né? Se eu estou consumindo essa configuração de um arquivo, ok, que é local, eu não tenho um custo tão grande para ler isso, tem o custo da I/O e tudo mais. Mas se eu estou fazendo uso de um serviço externo, que muitas vezes está na nuvem, para carregar essas informações, é muito usual o pessoal utilizar cache, né? Tem um cache lá por tantos segundos para eu ficar verificando aquela configuração. Ou também a gente tem outra abordagem que é o bind reativo, que é vamos dizer assim, uma contra-notificação, né? O serviço de configuração faz a notificação para a aplicação para falar: opa, aplicação, eu mudei alguma coisa aqui na configuração, você precisa ser notificada disso. Então, queria de vocês a visão. Utilização de cache, tem algum cenário que vocês veem que isso é útil? Ou eu, sempre que tiver a opção de bind reativo, devo utilizar isso aí? O que vocês acham? Na minha opinião, isso sempre tem que ser utilizado quando você precisa mudar com a aplicação em produção no ar. Então pensa, por exemplo, timeout de cache. Então você tem ali umas configurações para timeout de cache do cenário A, B ou C. E você vai, meu cenário, começa com 1 segundo. Aí você vai analisando o cache hit, tá perfeito. Posso aproveitar mais, então 3 segundos, 5 segundos. E se você consegue fazer isso fora da aplicação e vai vendo o comportamento, ou então o cenário inverso. Meu banco está com load altíssimo, bota um cache de 10 segundos, 30 segundos. Pra poder e aí beleza, desafogou, tá bom. Agora vamos reduzindo, vamos vendo. Só que você não precisa fazer redeploy, não precisa fazer stop da aplicação, reconfigurar. É um lugar centralizado que você faz e dali para frente a aplicação recebe esse dado e usa. Principalmente, né, essa questão que você falou de fazer redeploy ou mesmo da stop, startar novamente, né, principalmente se pegar em um cenário que você tem um uso muito intensivo, né, acaba ficando complicado partir para essa estratégia aí, como a gente poderia chamar um pouco mais primitiva, né? Então você tem aí soluções, né? Tem uma aí que eu já usei, até comento em apresentações, o Azure App Configuration, que você consegue configurar isso, né? Não só com .NET, mas com Java, Node também. Só que, claro, não serão todas as configurações, mas itens específicos, como desses cenários de cache que o Luiz falou, mudou lá o tempo em segundos. Você notifica a aplicação recarrega aquele valor sem que seja dado um restart dela. O que no caso de um container seria descartar o container e subir um container novo, né, Luiz? Isso aí. E a grande vantagem disso no ASP.NET é que como você está, assim, se você está falando de objeto estático, talvez você não vai sentir, você não vai conseguir ter no ciclo de vida do ASP.NET ter esse controle. Mas já com a infra de gestão de preço do ASP.NET, se você usar um cara que não for scoped, transient, na próxima instância que você gerar, que ele dependa da configuração, ele já vai com a configuração certa, ou nova pelo menos. Realmente com essa questão de bind reativo, se agilize muito, né? A troca de configuração fica assim muito mais dinâmico, né? E é incrível pensar que você trocou a configuração no determinado momento, na próxima request, no caso do scoped, ele já trocou, ou na próxima thread que foi iniciado na sua aplicação lá, no caso do transiente, isso já foi atualizado, né? É muito bacana. O Renato comentou do Azure App Configuration, né? Só trazendo o que é um pouquinho do nosso dia a dia, né? Trabalhar um pouquinho mais com Azure, a gente vai falar de outros aqui também.
mas o App Configuration é uma solução bem acessível, né? Como o Renato comentou, trabalha com a parte de configurações e tem uma integração muito bacana com a questão de feature flags que eu tinha comentado antes. Você pode tanto trabalhar com arquivo, né, o App Settings JSON lá utilizando feature flag, ou simplesmente instalar um pacote no teu projeto e utilizar o Azure App Configuration para também criar feature flags lá na aplicação. Tipo, é muito transparente todo o processo. Você pode inclusive utilizar o arquivo de configuração e o App Configuration ao mesmo tempo. Sim, às vezes até para depois que você já validou que aquela funcionalidade nova está ok, pode ser até algo útil, né? Essa questão do bind reativo para já liberar um recurso de vez para o pessoal, né? Um ponto legal também, né, é que um gerenciador de configuração ele pode ser usado também. A gente estava comentando aí do Azure App Configuration, né? Mas para um serviço de plataforma, né? Ou até mesmo um serverless ali, mas você consegue puxar isso também para um ambiente de IaaS ali com o PowerShell DSC, por exemplo, né? Onde a partir de um arquivo, o PowerShell DSC vai ficar monitorando se a máquina está em compliance com as configurações que você determinou para aquela instância, e a partir do momento que alguém fizer alguma alteração sem querer, né? Ou com alguma intenção, esse bind da configuração correta vai ser feito automaticamente, porque ele tem mecanismos dentro do PowerShell que daí para a gente configurar com Azure Automation ali o DSC, por exemplo, e realizar esse tipo de manutenção corretiva sem a necessidade de nenhuma ação de alguém de infraestrutura e alterar esse arquivo, por exemplo, na mão, né? Então existem cenários que a gente consegue utilizar isso também no ambiente de IaaS, por exemplo. Que bacana, isso é um cenário de automação que eu nunca tinha pensado na possibilidade de utilizar o Azure App Configuration, por exemplo. Você fica escutando e sempre que você identifica alguma coisa, você, baseado nas políticas configuradas, você toma uma ação, né? Então, com o Azure Automation, a gente consegue fazer isso dentro do IaaS, né? Mas aí, por exemplo, daria para montar uma estratégia nesse sentido também com o configuration ali para ficar fazendo um listener, né, dentro das variáveis de tempos em tempos, por exemplo. E trazendo essa parte de configuração geral da aplicação que a gente já falou um pouco, né? Nós temos uma configuração para tempo do cache, a gente tem configuração lá para o host da SMTP, tem configuração para N coisas que a gente colocaria dentro desse Azure App Configuration, né? A gente pode voltar agora na parte que a gente estava falando de dados sensíveis, né? Onde a nossa configuração não é mais uma porta que eu devo utilizar do SMTP ou alguma coisa assim que não tenha tanto valor e não seja tão sensível. Quando a gente está tratando de informações que devem estar guardadas às 7 chaves, o que a gente tem de oferta no mercado aí para utilizar? No caso do Azure tem o Azure Key Vault, né, que permite que você armazene certificados, armazene configurações bem sensíveis, né? Então eu acabei mencionando bastante aí sistemas financeiros, né? Você tem uma connection string para um banco crítico para a companhia, né? E você tem que restringir ao máximo o acesso àquela connection string, né? Então que Vault se encaixa aqui, né? Você armazenaria a connection string como um segredo, mas dá para você armazenar também, além de certificados, secrets, né, segredos, chaves de criptografia, que são também um ponto aí bem nevrálgico, né? Quando você pensa em segurança, né? Então ele tem todas essas opções aí. Obviamente que é um serviço do Azure e daí ele acaba tendo uma integração forte com outro serviço que é o Active Directory, né, Everton? Sim. Existem algumas opções, né? Teria, por exemplo, o CyberArk, também é um dos caras aí conhecidos do mercado, que também pode ser uma opção aí para quem precisa de fato habilitar segurança no caso de DevOps, né? Também, porque
Eu acho que um cenário muito comum aí é alguém misteriosamente esquecer um secret dentro de um repositório no Git, ficar ali no pipeline, visível para algumas pessoas de um time específico, né? Mas de fato não é uma boa prática. Então, observar alguns players que nem... Você está no Azure, provavelmente você vai habilitar ali o Azure Key Vault, mas, por exemplo, o CyberArk é uma opção aí de mercado bem forte. Tá? Um serviço que foi apresentado há um bom tempo atrás, mas nunca usei, tá? Então, na verdade, eu usei só para armazenar, que foi o HashiCorp Vault. E o que... Quando eu fui apresentado a ele, eu imaginei que ele fosse só um store de credencial. Mas quando eu passei a ler a documentação, eu vi que ele tinha umas capacidades muito loucas, como, por exemplo, gerar um usuário dinamicamente para a aplicação que está requisitando, e esse usuário tem um ciclo de vida, tem um período de validade de X tempo. E eu já vi isso sendo feito na mão em banco. Então, um banco aqui do Rio, famoso. E cara, eu achei fantástica a ideia. E ele sabe integrar com muitos serviços. E os principais, assim, não tem nenhum que a gente use no dia a dia que eu não vejo aqui. Desde MySQL, SQL Server, Postgre, até AWS, enfim, Azure, diversos serviços do Azure em si. E eu achei muito legal esse poder. Eu não sabia que existia esse tipo de serviço. O Rabbit também, LDAP, cara, muita coisa. Então ele não só armazena, como ele também é capaz de gerenciar esse ciclo de vida ao ponto de entregar credenciais novas para a aplicação por X tempo, enfim. Isso dá um outro nível de segurança ainda. Certo, só para a gente entender, ele chega a interagir com o MySQL, por exemplo, para criar credencial lá, sim, armazena, entrega para a aplicação, sim, é isso? Exatamente. Não só. Cassandra, Couchbase, Elastic, HANA, Influx, Mongo, MySQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Postgre, Redshift, Snowflake e tem um custom aqui. E, cara, é para vários, assim. Isso só banco, só na categoria de banco. Certo. Eu fiquei na dúvida só numa questão. Vamos dizer assim, as políticas, as roles e tal, que ele vai ter acesso dentro de um banco, por exemplo, banco de dados. Você cria um template. Cria um template. Bacana. Então vamos lá. No caso do SQL, você tem um template que você configura, então você vai configurar qual é o template do meu usuário. Ele tá, vamos lá, ele tá em qual é a connection string do master, qual é a connection string do SA, né? Ou equivalente, né? Então, qual é a connection string como serviço de gestão de contas. E aí, beleza, como é que eu vou criar meus usuários? Qual é a política de formação de nome? Então, qual é a regra de formação de nome? O que é dinâmico? Então, qual é o pedaço que é dinâmico? Como é que você monta essa sentença? Quais roles ele vai ter? E quais acessos? Você começa a validar aquilo ali. Tá aqui ele explicando quem é o Create User. Então, ele, olha, separou o Create User. Ele te dá a opção de você configurar. Ele executa o comando para você. Você só tokeniza ele. O Luiz estreou o conceito de demo durante um podcast, hein? Não, vamos lá. Você tem aqui, você explica para ele que é o database, e aí você tem um parâmetro chamado create statement. Nesse parâmetro, tem alguns tokens, como name e password, por exemplo, já é um parâmetro que ele recebe, e você escreve o resto da sentença. Então, quem é o create user, quem é o login, quem é os grants que você tem que dar. Então, está pré-configurado. Muito legal, né? Ele faz todo esse meio de campo e entrega para a aplicação tudo pronto. Essas aqui são suas credenciais, seja feliz. Isso vale por, sei lá, um dia. Aqui tá o exemplo dele, é um dia. Default Ethereum 1 hora, máximo um dia. Provavelmente vai ter alguma negociação com a aplicação, porque assim, deve ter um cliente, óbvio. Você tem que ter um cliente para poder falar, para poder você ter uma credencial que explica quem é o ambiente, quem é a aplicação. Mas acho que a grande sacada é esse tipo de separação. Porque aí você, cara, imagina o seguinte, nem se você pegar a credencial da aplicação, você vai muito longe. Você tem X tempo para poder ter que pegar a nova. E aí você não tem esse acesso mais. Eu achei legal, cara. Eu nunca usei, tá? Achei interessante. Eu faço questão de dizer que eu não usei por medo mesmo, por não saber como é que isso se comporta. Mas, cara, achei bem legal. Achei bem divertido. A proposta é muito bacana. Sim. E agora eu queria puxar aí um assunto que poderia até duvidar que ninguém aqui não recebeu um questionamento do tipo que estou trabalhando com um sistema aí multi-tenant
como que eu faço para, além de gerenciar esses multi-tenants, trabalhar com as configurações, onde eu armazeno, como que eu busco essas informações, de quanto tempo, como que eu gerencio tudo isso, né? Multi-tenant sempre é um assunto muito batido e o pessoal tem bastante dúvida, né? Acho que a gente poderia comentar um pouquinho sobre a questão de configurações nesses sistemas multi-tenant. Vamos lá, eu trabalhei em 2009, 2010, aí isso entrega. Hoje é o maior e-commerce do mundo, um dos maiores, né? Mas na época não era não. E cara, era banco. Você tinha um banco central, então a aplicação se conectava nesse banco central, pegava as credenciais, pegava as informações do request, cabeçalho, que é o domínio, ia para esse banco e falava assim, cara, qual é a connection string de banco para esse recurso aqui, para esse e-commerce. Ele, é tal, beleza, bota num cache, não volta ali tão cedo, mas o flow era mais ou menos esse. Certo, esse no caso de você ter tipo os seus tenants seriam e-commerces, tipo um marketplace, assim. Cara, vamos lá, você tem uma plataforma de e-commerce onde tudo é dinâmico. Então toda a página é dinâmica, todas as páginas são dinâmicas, todo o checkout é dinâmico, tudo dinâmico, tá? Você constrói HTML e insere em banco. É essa a dinâmica do fluxo. Tem um template engine ali para ajudar, mas é esse o rolê. E aí, qual era a sacada? Esse banco, você acaba tendo um pouco hit nele, porque uma vez que a aplicação pegou o dado dali, ela não precisa mudar aquilo com tanta frequência. Então você pode manter um cache de 2 horas, 3 horas, e aí você volta no banco poucas vezes. Você não tem muito motivo para voltar nesse banco. E aí cada cliente tem seu database com a versão específica e segue a vida. Era assim. Ah, entendi. Então, no caso, até porque o pessoal sempre pergunta, como que eu vou separar os bancos dos tenants, né? Então, no caso, vários bancos ou é tudo no mesmo banco e eu separo de alguma forma dentro do mesmo banco? Esse pro e-commerce era multi-tenant de level 3, no nível de maturidade de SaaS. Então, maturidade 3, se não me engano, é aquele que você separa todo mundo. Você não tem a possibilidade de todo mundo junto. O nível 4 é o tipo misto, que você pode ter um database com vários clientes e você pode ter cliente por database. No final das contas, os bancos são todos idênticos. O que muda é que você sempre prevê que um banco pode ter mais de um. Então, suas queries são customizadas para ter o cliente lá. Só que, no cenário que você está isolando o cliente, ela continua fazendo do mesmo jeito, parametrizando com o cliente como parâmetro. Mas só tem um cliente naquele banco inteiro. É para você privilegiar a infra. Então, contas que são mais shared ou mais pagaram pouco. No final das contas, pagaram pouco, vai para o compartilhado. Vai para um dos compartilhados. Pagou mais, move esse dado compartilhado para um banco só dele, mas ainda assim mantém o jeito que a aplicação trabalha como se o banco fosse compartilhado. Entendeu? Sim, nesse exemplo que você deu, você tem, vamos dizer assim, um modelo híbrido que pode tanto utilizar o mesmo banco com tenants separados no próprio banco ou ter vários bancos. Isso, né? Que é o level 4 de maturidade SaaS, né? Aí vem N questões, né, hoje em dia, né? LGPD, a gente tem que separar, se é melhor separar por banco, né, cada cliente em cada banco, por questão da quão seguras as informações ficam, o quão mais difícil seria um atacante, um hacker entrar, por exemplo, num banco desse e ter acesso a todos os tenants, por exemplo, né? Então tem outras questões, mas eu acho que é um consenso que as configurações dos tenants a gente vai ter aí uma estrutura num banco de dados, né, que vai guardar essas configurações. Vocês veem algum serviço ou já viram algum serviço que é feito para estar fora totalmente da aplicação e trabalhar com multi-tenant, como se fosse, vamos supor, um Azure App Configuration da vida aí, mas para trabalhar com multi-tenant? Eu nunca vi um serviço assim até então. Não sei se vocês já viram alguma coisa, já testaram alguma coisa. Eu também não. Desconheço. Também nunca vi. Seria bem legal, né, cara? Boa oportunidade para quem tá ouvindo aí, ó, criar uma empresa que faça isso. O André já vai propor sociedade já. Porque dá para expor isso, pensa no seguinte, vamos explorar isso mais. Você não só tem a configuração do tenant, mas na configuração do tenant você tem as flags do tenant. Exato. Onde você tem ali capacidades, comportamento. Cara, dá um rolê legal, viu? Também acho. Eu apoio qualquer coisa, entre em contato aí pelo e-mail que tá aí no devshow.com.br. Faz que a gente testa.
Muito bem, pessoal. Então esse foi o nosso episódio sobre gerenciamento de configurações em aplicações. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o nosso podcast está disponível no devshow.com.br. Vocês podem mandar os seus feedbacks. A gente também está no Deezer, no Spotify, no iTunes e no seu app de podcast favorito. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Falou, até mais. Por hoje é só, pessoal. Valeu, pessoal, até mais. Peraí que passou uma moto aqui. Puta que pariu. Deu pra ouvir a correia. Filha da puta.